Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais uma manhã que o Senhor Ele já fez. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que alegria ter vocês por aqui. Bora começar mais um dia cheio da graça de Deus. Que as misericórdias do Senhor possam mesmo nos alcançar nessa manhã. Sermos renovados, fortalecidos, em nome de Jesus. Enquanto a nossa turma vai entrando, eu vou orar e vou agradecer ao Senhor, pedir que Ele possa mesmo nos direcionar por esse momento devocional, enquanto nós olhamos para as Escrituras. Pega aí a sua Bíblia, seu cafezinho, água, não sei o que você precisa, mas pega aí todo o seu material para a gente poder ler Bíblia e aprender mais um pouquinho com a palavra. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigada, Pai, pela tua bondade, teu amor, a tua graça, a fidelidade, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Nós somos gratos, Pai, porque temos uma família, temos casa, podemos ficar, Pai amado, no quentinho, às vezes nos dias de frio. Nós te agradecemos e louvamos pelo suprimento que o Senhor tem trago para o nosso lar. Nós somos gratos, Pai. Por tudo que o Senhor tem manifestado e feito na nossa vida. Queremos nesta manhã aprender com a Tua Palavra, queremos olhar para ela, Pai, e extrair dela tudo, Pai, tudo que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Pai, sabemos que essa história aconteceu no passado, porém ela continua falando ao nosso coração, porque a Tua Palavra ela é temporal, Pai, atemporal. Ela falou ontem, ela fala hoje e ela falará amanhã. Obrigada porque ela é viva, ela é eficaz e ela tem transformado o nosso coração. Nos ensina a permanecer olhando fixadamente para a Tua Palavra, aprendendo e praticando em nome do Senhor Jesus. Pai, fique à vontade, que o Teu Espírito nos guie durante a leitura desta palavra. Eu me dou na Tua presença, que o Senhor possa me usar conforme o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Esconda a nossa vida debaixo das Tuas mãos santa e poderosa. Nos livra de todo mal, de todo ataque das trevas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, que a graça e a paz esteja sobre cada um. Vamos ler Salmo 52 hoje. Bom dia para você que eu ainda não dei bom dia. Que Deus te abençoe, que hoje seja mais um dia lindo, sabe? Mais um dia lindo para rompermos e avançarmos diante do que o Pai já liberou sobre as nossas vidas. Amém? Segunda-feira, para aqueles que estavam na live, eu fiz uma recapitulação, é recapitulação que fala? A gente revisou, né, toda a trajetória desde Gênesis a chegar em 1 Samuel, no capítulo 20, onde a gente está estacionado. Nós estacionamos no momento onde Davi ele está correndo, fugindo de Saul, e ele começa a escrever alguns salmos. É nesse momento que os salmos eles são escritos, no momento onde Davi estava sendo perseguido, tá? Vamos lá para Salmo 52, e para você que gosta de anotar, esse Salmo 52, ele foi escrito depois do episódio de 1 Samuel 21 e 22, após Doeg, um edomita, ele contar para Saul o que Davi tinha feito ali na casa de Nob, sacerdote, que foi, Davi passou lá, e falou que precisava de se alimentar e ele acaba comendo dos pães sagrados, né? O pão que ficava ali na presença do Senhor. O sacerdote disse para Davi: Davi, eu não tenho nada para poder te dar a não ser os pães da presença. E Davi vai falar assim: olha, eu tô numa demanda de Saul me mandou numa demanda e eu precisava comer, tô sem nada para poder comer, não trouxe nada para viagem, era uma mentira. E ali o sacerdote dá os pães, né, da proposição para Davi comer.
era uma troca, porque ele falou que era o pão que já tinha ficado ali uma semana e ele estava colocando pães novos. Esse pão que era retirado, o sacerdote ficava para ele, e aí Davi come desses pães. E uma das pessoas que estava ali observando era Doeg. Doeg, um edomita. Ele estava caminhando com Davi e ele vai rapidamente contar para Davi, ou contar para Saul, tudo que Davi tinha feito. E eu lembro que o dia que nós fizemos a leitura desse capítulo, né, lá no 1 Samuel 22, quando chega no versículo 9, vai falar o seguinte, só para vocês entenderem. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando estava em Nob, viu o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque. Nob é filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Depois lhe deu alimento e a espada de Golias, o filisteu. Olha o que está acontecendo. 1 Samuel 22, está acontecendo que uma das pessoas que estava caminhando com Davi vai entregar ele para Saul. E aí, nesse episódio, Davi vai escrever o Salmo 52. Vamos ler o Salmo 52, o que diz? Porque conta a vantagem de seus crimes, grandes guerreiro. Não sabe que o amor de Deus dura para sempre? Davi, ele está escrevendo esse salmo, e quando ele fala inimigo, quando ele fala, olha, você está se achando forte, ele está se referindo a esse oficial que estava ali com ele. Na sua Bíblia, eu não sei se tem um título, na minha está escrito assim: ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que Doeg, o edomita, disse a Saul: Davi foi à casa de Aimeleque. É exatamente isso que nós acabamos de ler agora, 1 Samuel 22, versículo 9, né? Davi tinha sido recebido pelo sacerdote, só que Doeg traiu a sua confiança. E ali ele começa a falar, e Davi denuncia a arrogância e a maldade dos ímpios. Então eu coloquei o título para essa live do seguinte: quando a maldade se exalta, a justiça de Deus prevalece. Tá? Quando a maldade se exalta, a justiça de Deus prevalece. Por quê? A gente vai ver que o Senhor, ele vai continuar defendendo Davi. O Senhor, ele vai continuar protegendo Davi e livrando ele de todos os seus inimigos. Deixa eu pegar aqui os meus tópicos. Eu não sei como que tá aí na sua tradução. A NVT tá falando assim: por que você tá contando vantagem dos seus crimes, grande guerreiro? Tem tradução que vai dizer: por que se vangloria da maldade, homem poderoso? Né? Doeg tá representando ímpios, pessoas que parecem invencíveis. Pessoas que você olha e fala assim: não, mas fulano, a gente peleja, parece que a pessoa não desiste, toda vez ela volta e parece que ela tá com força total, e eu tô ficando aqui, obrigada Lila, e eu já não aguento mais guerrear contra essa pessoa. Parece que tá tudo dando certo pra ela, mas ele vai falar: não sabe que o amor de Deus é o que dura para sempre? Não sabe que o amor de Deus é o que dura para sempre? Davi começa confrontando, perguntando por quê, né? Como se ele dissesse assim: você tá achando mesmo que venceu? Por que você está se vangloriando de algo que você está fazendo? E assim você pode dizer para todas as pessoas que se colocam diante da sua vida com um olhar de que venceu. Tem pessoas que amam ver as coisas dando errado na nossa vida. E aí dá aquele até sorrisinho: não conseguiu abrir sua empresa? Tá. Deu errado o casamento? Mas parece que a pessoa tá até rindo por dentro com a felicidade de algo ruim que acontece nas nossas vidas. Tem pessoas que têm esse prazer. Aí ele vai falar: olha, é o amor de Deus que dura para sempre. Meus caminhos são cheios de graça. O seu pode ter engano e malícia, mas o meu é cheio de graça, né? Pessoas que se vangloriam com mentira, acham que a justiça de Deus nunca vai entrar.
E aí ele vai falar assim, no versículo 2: o dia todo você trama destruição. Sua língua mentirosa corta como navalha afiada. Ama o mal mais que o bem e fala mais mentiras do que verdade. Doeg, ele acaba falando com Saul que Aimeleque consultou a Deus para Davi. E isso não foi uma verdade, né? Ele não vai consultar. Ele oferece ali alimento para Davi. Davi conta uma mentira para Aimeleque e Aimeleque não tá sabendo de nada. Aimeleque tá falando, olha, Davi, o que eu tenho é isso. O que eu posso te dar é isso. E Davi vai falar assim, eu tô em uma missão para Saul. É como se tivesse virado pro sacerdote e falasse assim, sacerdote, eu tô numa missão pro rei. E aí, você não vai me dar comida? Aí, Aimeleque vai e dá o pão ali da preposição para Davi. E quando Doeg é a pessoa que viu o que tinha acontecido, ele repassa isso de uma maneira muito diferente. Ou seja, ele tá aqui se vangloriando numa mentira, porque não teve esse acontecimento. Você gosta de destruir os outros com suas palavras, seu mentiroso. Por isso, Deus o destruirá de uma vez por todas. Ele o tirará de sua casa e o arrancará da terra dos vivos. Quando a gente chega no versículo 5, se você gosta de grifar, grifa aí o versículo 5. Vamos grifar o versículo 5. E você pode escrever assim, a justiça de Deus é certeira e definitiva. No primeiro tópico do versículo 1, eu coloquei assim, a maldade se vangloria, mas só por um tempo. Só por um tempo. O mentiroso, ele pode parecer sem punição somente por um tempo. E quando chegamos no versículo 5, a justiça de Deus é certeira e definitiva. Davi está dizendo, olha, saiba que Deus te destruirá. Não há glória duradoura para quem não tem o Senhor. Ele arranca o mal pela raiz. E quando chega no versículo 6 e 7, o justo não é cego. Ele vê e aprende com juízo. Vamos ler. Versículo 6. Os justos verão isso e temerão. Rirão de vocês e dirão. Vejam o que acontece com os poderosos guerreiros que não fazem de Deus a sua fortaleza. Ontem, aqui no nosso PG, nós lemos Salmo 73. E Salmo 73 está falando quando o ímpio, né, essa pessoa que é maldosa, essa pessoa que é mentirosa, ela prospera. E o tema ontem do nosso PG foi voltado para isso. É para que a gente não tenha inveja dos pecadores. Que não tenhamos inveja daqueles que praticam injustiça. E aí a gente leu também o Salmo 73. E quando chega no Salmo 73, vai falar que o ímpio, que o perverso, ele prospera, que a sua casa nunca cai, que ele não tem dificuldade, que ele é forte, saudável, parece que ele está vistoso. Aquela coisa toda como se fosse um glamour muito grande sobre a vida de quem é ímpio. Só que aí quando vai chegando nos próximos versículos, o salmista vai dizer o seguinte, Deus, será que o Senhor não está vendo o que os ímpios fazem? Será que está passando desapercebido do seu olhar as tramas, o que o ímpio, o perverso, ele está aprontando? E nada fica desapercebido do olhar de Deus. O Salmo 73 vai falar que o ímpio, o perverso, ele caminha para um lugar de destruição. Bom dia, Tati, Deus te abençoe. O ímpio, ele caminha para um lugar de destruição. A glória, o glamour, né? Essa questão de estar vistoso é por pouco tempo. Porque aqui, mais uma vez, Davi está dizendo, o justo verá. Isso e temerá. Então, o que o justo vai ver é o que vai fazer ele temer. Eles vão rir e vão dizer, olha o que acontece com os guerreiros poderosos que não fazem de Deus a sua fortaleza. Gente, o que espera o ímpio é só destruição. Não tem nada. Então, se você tá hoje pensando, nossa, eu tenho uma cunhada que só fala mentira, eu tenho um fulano que só trapaceia os outros e parece que as coisas estão dando certo na vida dele, e é um mentiroso e caluniador, não tem nada de bom, saiba que em tempo oportuno você verá a justiça de Deus
prevalecendo. Deus não é um Deus que está dormindo. Ele vê todas as coisas. Então você não precisa justificar a palavra de Deus, você não precisa defender o Senhor, e muito menos ficar irado com as coisas que têm acontecido ao seu redor, que você não vê punição. Porque a mão de Deus, no tempo dele, sabe? Em tempo oportuno, ele trará a justiça, sabe? O nosso papel é só confiar no Senhor e saber que ele tem cuidado de nós, que ele tem feito a justiça, que os ímpios, eles não ficam impunes para sempre e que a justiça de Deus, ela é certeira e definitiva. Deus não perde controle e saiba que a sua colheita, ela virá tanto para o bem quanto para o mal. Então, pensa bem, analisa bem o que você tem plantado, porque aquilo que você plantar, você também vai colher. Ainda vamos ter pessoas que vai dizer o seguinte: Raira, nada dá certo para mim. Eu não consigo ver provisão de Deus, eu não consigo ver a bondade de Deus, isso, aquilo, outro, e vai descendo ladeira abaixo. E eu te falo, quando Deus terminou com o dilúvio, que as coisas voltaram a florescer, que Noé estacionou ali com a arca e ele começou uma nova história, Deus disse ali depois para Noé: Noé, nunca mais eu vou acabar com a terra em água. Nunca mais. A partir de hoje vai haver verão, inverno, semeadura e colheita. Tudo que você plantar, você vai semear. Então, tudo que você planta, você semeia. Se você precisa da provisão de Deus, você precisa plantar a provisão na vida de alguém, porque em tempo oportuno a provisão, ela virá, sabe? Coloca isso e deixa isso bem claro no seu coração. Eu preciso semear aquilo que eu quero colher. Escreve isso, sabe? Coloca na sua Bíblia anotado, escreve aí nos comentários se você quer, porque quando nós escrevemos, isso fica mais fácil de memorizar. Eu preciso plantar o que eu quero colher. Eu preciso plantar o que eu quero colher. Mateus, eu entendo, filho, que você precisa da passagem para poder trabalhar. Aqui nós não temos esse costume de abençoar com Pix ninguém. Eu não falo para ninguém abençoar aqui. Igual, por exemplo, eu não te conheço, não sei de onde você veio, né? Pode ser um irmão em Cristo que está precisando de passagem para poder trabalhar. Mas aqui nós não temos esse hábito, tá? Por não conhecer, não sei quem você é. Mas se você é uma pessoa que é cristã, ora, sabe? E coloca diante do Senhor que Ele vai trazer a provisão para a sua vida. Eu creio muito nisso. Sou uma pessoa que já passou por muitas dificuldades na minha vida. E eu lembro que várias vezes que eu às vezes saía de casa sem alimentação do dia todo, o Senhor provia. Quando eu precisava de uma passagem, Ele me dava. Então, descansa seu coração, entra num lugar de depender do Senhor. Eu não creio que aqueles que são fiéis ao Senhor, eles precisam pedir, tá? Você vai orar, dobra aí o seu joelho e fala: Deus, eu preciso trabalhar. E aí a provisão virá. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, você precisa aceitá-lo como Senhor da sua vida. E aí a sua vida vai mudar. Não que Deus dá tudo que a gente precisa, mas Ele traz o necessário que nós precisamos para o nosso dia a dia, tá? Então aqui eu não autorizo, não falo para ninguém passar Pix para ninguém, tá bom? É isso. O justo floresce mesmo em tempo difícil. Vamos versículo 8. Ele vai dizer: eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no seu amor. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei em teu bom nome, na presença do teu povo fiel. Oliveira é símbolo de vida. Escreve isso, tá? Oliveira é símbolo de vida, unção e permanência. Davi está dizendo: enquanto o mal seca, eu floresço na presença de Deus. Ele determina uma adoração em confiança. Deus, eu dependo completamente do Senhor. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha confiança. Eu escolho esperar em Ti e no tempo certo eu vou florescer. Ele deixa isso bem claro, né? Quando tudo ao nosso redor parece injusto, a permanência plantada na presença de Deus faz com que a gente floresça, tá? A permanência na presença de Deus vai fazer com que a gente floresça, tá bom?
eu quero fazer pergunta. Vocês já viram pessoas plantando, né, a maldade como uma arma? Você quer conhecer uma pessoa que não é segura de si, uma pessoa que ela não se sente segura, ela tem uma necessidade de aprovação. Para ela se aumentar, ela precisa diminuir o outro. Dizendo, nossa, mas que roupa estranha que você tá usando, seu cabelo hoje não ficou bom, hein? E sabe aquelas pessoas que gostam de falar isso o tempo todo pra alguém? O tempo todo a pessoa tá falando mal, ela tá colocando defeito, ela coloca qualidades negativas pra alguém, mas tudo isso é na tentativa de se aumentar. Você pode ver, repara, não sei se na sua vida tem esse tipo de pessoa, mas se na sua vida tem, você já sabe que tem que cortar. E não dá muita trela, não dá muita abertura. Tem gente que só vai colocar defeito nas coisas que você faz. Aí você faz um bolo, a pessoa fala, e ficou bom o bolo? Ah, acho que ficou doce demais. Não parece que o bolo não cozinhou direito. Mas não é uma crítica de um evento pontual ou algo que aconteceu esporadicamente. A pessoa, ela tá sempre colocando defeito em algo que você faz. Nossa, mas seu arroz ficou salgado, mas a sua carne tá assim. Mas o seu vestido é isso. Nossa, você não arrumou a unha, você tá com a unha feia. Nossa, tá com a cara de acabado, emagreceu demais, né? Engordou demais. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo te irritando com essas palavras? São pessoas que não são seguras de si. E elas têm necessidade de diminuir o outro para que se sinta um pouquinho mais aprovada, melhor, né? Mas toma cuidado com esse tipo de pessoa. Vamos para outro salmo. A gente terminou aqui Salmos 52. Uma frase que para vocês anotarem é: a maldade se vangloria por um tempo, mas os justos florescem para sempre. A maldade se vangloria por um tempo, mas o justo floresce para sempre. Entenda a sua estação. Talvez a sua estação é de dar folhas, talvez os frutos estão começando a germinar, talvez já tenha alguns frutos, mas são poucos, ou talvez está cheio de fruto. Entenda que se você está em Deus, você vai florescer, tá? Em tempo oportuno, no momento exato, você vai florescer em Deus, tá bom? Vamos lá para Salmos 56 agora. Só abrir agora Salmo 56. Eu não sabia se ia dar tempo ou não. Nós vamos para Salmo 56. O contexto é quando Davi ele foi capturado pelos filisteus em Gate. A referência é 1 Samuel 21, do 10 ao 15. Ele estava fugindo de Saul, trocando de território. E ele fingiu de louco para não morrer. E aí a gente entra no Salmo 56. Vamos ver o que fala o Salmo 53. Versículos para dar ênfase nesse salmo. É o versículo 3, o 4, o 8 e o 11. Já vou deixar o meu grifado. O 3, versículo 3, versículo 4, versículo 8 e o 11. Você que está chegando agora, nós acabamos de ler o Salmo 52 e agora nós vamos para o Salmo 56 em outro contexto, mas todos eles entre ali o 1 Samuel 20, 21, 22, 23 e 24. Nós vamos ler ainda outros salmos que foram escritos nesse contexto. Vamos lá. Ouve minha oração, ó Deus. Não ignore meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Davi começa aqui
Mas saiba que mesmo com medo, o seu Deus, ele é muito maior. Eu tô com medo, ele tá dizendo no versículo, Deus, os meus inimigos gritam contra mim e fazem coisas perversas. Peraí, gente, tô lendo coisa errada. Vocês estão no 56? A tradução tá diferente? Eu tava no lugar errado. Conta para mim. A maldade se vangloria por um tempo, mas o justo dura para... 56. Deixa eu ler de novo, gente. Eu li versículo errado, tá? O versículo 3, são versículos que a gente vai grifar. Versículo 4, 8 e 11. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam. E muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, eu confiarei no Senhor. Essa é a NVT. Aí nós vamos para outra tradução que está dizendo: quando eu estou com medo, eu confio em ti. Quando eu estiver com medo, porém, eu confiarei no Senhor. O medo, ele pode vir, né? Ele pode aparecer, tem circunstâncias que a gente não sabe como enfrentar, mas quando o momento de medo vier, nós precisamos lembrar que a nossa confiança, ela está no Senhor. Davi, ele esconde por medo, ele reconhece, mas ele responde por fé. Então, ok, se eu tenho medo, mas a minha resposta, ela precisa ser mediante da fé. O medo, ele é natural, mas a confiança em Deus, ela precisa prevalecer. Versículo 4. Eu louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer, os simples mortais. Davi está colocando um ponto de tipo, olha, o que eles podem fazer? O que eles podem, o máximo que eles podem fazer em relação à minha vida? Uma vez que eu confio num Deus que é todo poderoso. Davi, ele tinha chegado num lugar de confiança tão plena no Senhor que ele tinha alguns sentimentos de angústia, de medo, talvez frustração e vários outros sentimentos, mas ele respondia todos eles com fé. Nós lemos alguns salmos anteriores e todos eles, Davi está dizendo, mas eu escolho confiar em ti, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Louvo a Deus por sua promessa, versículo 4. Confio em Deus e não temerei. O que podem me fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que eu digo e passam dias tramando em me prejudicar. Reúne-se para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Castigam-os por maldade, ó Deus, derruba-os em sua ira. Aí chega no versículo 8, ele está dizendo, conhece bem todas as minhas angústias, recolhe minhas lágrimas num jarro. Gente, Davi chorava pouco ou muito. Olhando assim para Davi, eu falaria que o temperamento dele é melancólico. Né? Ele escreve tudo com muita intensidade, tudo tem um significado muito grande. E eu definiria que Davi, ele era um melancólico. Ele está dizendo, Deus, eu choro tanto que o Senhor recolhe as minhas lágrimas num jarro. E talvez você está nessa posição, na posição de chorar e não saber mais o que falar com Deus. E tá tudo bem, sabe? O Senhor, ele conhece cada uma das nossas lágrimas, o que elas estão querendo dizer. O que nós não podemos fazer é ficar longe do Senhor. Hoje pela manhã eu acordei cansada, porque ontem, toda terça-feira tem PG, eu vou dormir um pouquinho mais tarde. E aí eu fui dormir mais tarde e acordei 5h20, na hora que eu acordei, na verdade eu acordei 5 horas sem despertador. Aí eu falei, Deus, eu tô muito cansada, meu telefone desperta 5h20. Falei, não vou dar conta de levantar 5h20, vou colocar para despertar 5h40. Só que despertando 5h40, eu não consigo fazer todas as minhas obrigações com Deus, né, que é tempo de oração, tempo devocional, para poder ir para natação. Aí eu acordei, deu 5h40, eu não levantei.
E aí quando foi 10:06, eu levantei e falei, Deus, eu preciso levantar e eu vou na força de Jesus. E aí eu levantei, arrumei minha malinha, peguei minhas coisas e saí. Fui pra academia. Cheguei na academia, natação, fiz ali uns 40 minutos de natação e fui tomar banho, entrei no carro e vim pra casa. Quando eu tava no carro vindo pra casa, eu comecei a orar. Eu falei, Pai, bom dia. Eu falei, Deus, eu sou louca. Eu comecei o dia hoje sem falar com o Senhor. Eu comecei o dia hoje cansada e por conta desse cansaço, eu não orei. Eu não dobrei meus joelhos, eu não dei nem bom dia pro Senhor, eu só falei que eu tava cansada e que eu queria ficar dormindo. Isso foi o que eu falei com Deus, Deus, eu não tô dando conta. Mas eu não orei. E no carro eu me peguei falando, Raira, você é doida? Como que você sai de casa sem orar? Como que você sai de casa sem falar com Deus? Quando foi para tomar banho lá na academia, eu ainda coloquei Salmo 52 porque eu queria ouvir antes. Só que como eu tava sem internet na academia, eu peguei e falei, oh, não vai dar para mim ouvir. E então nem a palavra eu ouvi. Porque às vezes eu ouço a palavra quando eu tô indo no caminho da academia, volto ouvindo alguma coisa, mas nem a palavra eu ouvi. E eu falei, gente, que loucura. É quase um atentado suicida você começar seu dia sem falar com Deus. E eu falei, Deus, eu me submeto. Eu me coloco na sua agenda, sabe? Eu peço para que o Senhor me guie no meu dia, porque minha confiança está no Senhor. E assim nós precisamos, sabe? Vamos começar o nosso dia, nós precisamos falar com o Senhor. Davi, ele tinha a certeza que às vezes ele poderia estar muito angustiado, mas que Deus conhecia até mesmo as suas lágrimas. Nem todos os dias serão perfeitos, nem todos os dias você vai estar com ânimo total para orar muito, para ler muito, mas aproveitem os dias que você vai estar bem para fazer isso. E o dia que você não estiver bem, você vai pelo menos ir para o colo do Pai e falar, Deus, eu quero só ficar aqui hoje. E as minhas lágrimas talvez seja tudo que eu consiga entregar. Maíra tá dizendo que ela tá assim hoje também, né? Até agora eu não consegui sair da cama. Tem dias que são mais difíceis, né? Às vezes o cansaço e a nossa mente. Ontem pra mim, gente, foi um dia de batalha espiritual tão grande. Fui fazer uma visita e quando eu cheguei nessa visita, eu já tava com muita dor de cabeça. Pela manhã eu fui no velório e ali eles pediram para eu compartilhar a palavra no velório. Aí no velório já teve isso e acaba que Satanás ele fica furioso porque a gente aproveita o ambiente do velório para liberar uma palavra para aqueles que não são crentes, para aqueles que não conhecem Jesus. O ataque na minha vida já começou pela manhã. Era 7:30 eu tava indo pro velório. Aí quando foi 9 e pouco eu já tava indo pra comunidade. Chegando na comunidade, uma família de 2 crianças e uma mãe sofrendo opressão demoníaca, satânica, com ansiedade, com, sabe, Satanás ele tenta colocar uma loucura nas pessoas. E ali a gente foi orar por essa casa, minha cabeça já saiu estourando dessa casa. E aí eu falei, meu Deus, eu não tô dando conta. Cheguei pra almoçar, conversando com meus amigos, minha cabeça doendo, e ela parava de doer e depois voltava, eu orava, pedia pela misericórdia de Deus. Quando foi à tarde, fui para um atendimento. Do atendimento eu vim para casa. Aí chegou em casa, eu fui ler, fui fazer uma aula de um curso. E depois teve PG aqui em casa. E no PG eu comecei a passar mal. Enquanto eu falava com as pessoas, eu passava mal. Minha visão ficou turva. Parecia que eu tava pisando alto. Sabe quando você fica com meia aérea? Eu tava assim. Então ontem foi um dia que eu sofri muito ataque. Meu braço começou a doer do nada e com pouco eu tava com peso nas costas. Foi um dia de luta. Ontem foi pra mim um dia de luta, sabe? E espiritualmente eu sabia que não tava legal. E tem dias que estão assim. E isso justifica o meu acordar mal hoje. Porque eu não tava só com sono. Porque eu fui dormir ontem, era umas 11h40 por aí. Então eu dormi pelo menos 6 horas. Né, umas 5h30, dormi 6 horas, tava bom, né? Eu preciso dormir 8 para me ficar bem, plena, para me acordar plena eu preciso dormir 8 horas, mas eu dormi bem, mas não era só sono, era um cansaço espiritual, fruto de ataques espirituais, e se eu não entendo isso, eu não guerreio, eu não vou lutar. E eu o tempo todo, ontem Cacau orou pra mim umas 2 vezes no dia, a gente foi dormir, eu fui colocar diante do Senhor, o tempo todo no PG nós entramos num clamor, sabe? E não só a mim, mas as meninas do PG também estavam assim.
enfrentando guerras durante o dia. E talvez seja esse o seu contexto. Se você não sabe, a atmosfera espiritual ela está diferente. E isso vem para nos gerar um cansaço, uma fadiga, para que não busquemos ao Senhor. Essa é a estratégia de Satanás. Ele vai colocar uma fadiga tão grande que o nosso corpo físico não vai dar conta e ali nós não buscamos a Deus. Só que aí esse é o nosso erro, né? Nós não paramos de buscar o Senhor. Davi está aflito, mas ele reconhece que a força dele estava vindo do Senhor. Ele fala, Deus, até as minhas lágrimas têm um valor perante o Senhor. E eu sei que é um valor eterno. Eu sei que o Senhor está anotando cada dor, o Senhor está transformando tudo que eu estou vivendo em testemunho. Então escreve isso, sabe? Deixa anotado. Deus está escrevendo, anotando todas as minhas dores e isso está se transformando em um testemunho. Suas lágrimas não foram em vão. Deus está anotando tudo que acontece na sua vida. E aí a gente chega nos versículos 9, 10, 11 e ele vai falar, existe confiança no Senhor e eu não vou temer, né, Deus? Eu confio em Ti. Fala o seguinte, versículo 9. Meus inimigos baterão retirada quando eu clamar a Ti. Uma coisa sei, Deus está do meu lado. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Eu confio em Deus e não temerei o que pode me fazer os simples mortais. É a segunda vez que ele está falando isso. E toda vez que a gente pega repetições assim na palavra de Deus, significa que está sendo dito algo muito importante e que não se pode esquecer, tá? A Bíblia foi escrita no hebraico, grego, aramaico e toda vez que há uma repetição, né, quando fala em verdade, te digo, isso está dizendo, é para você ficar atento. E aqui está tendo uma repetição. Confio em meu Deus e não temerei o que pode fazer os simples mortais. Davi está dando uma ênfase e dizendo, os mortais, o ser humano, ele não pode fazer nada comigo se Deus não deixar. Porque a minha confiança está em Deus. Eu cumprirei os votos que fiz a Ti, ó Deus, e Te oferecerei sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não me deixasse que os meus pés tropeçassem. Agora eu posso andar em Tua presença, ó Deus, em Tua luz, que me dá vida. Ele está dizendo, eu tenho uma confiança tão grande no Senhor em meio ao pânico. Não vou ignorar o perigo, mas eu sei que a minha confiança no Senhor é muito maior do que o perigo que eu estou correndo. Você pode ter sido ameaçado, perseguido, amaldiçoado, injustiçado, mas quem confia em Deus é sustentado por Ele, tá? Quem confia em Deus é sustentado por Ele. Quando eu estou com medo, eu confio em Ti. E essa precisa ser, né, as palavras que regem o nosso coração, precisa ser os nossos discursos, eu confio no Senhor, eu não temerei, não terei medo, porque o que pode me fazer é um mero mortal. É isso, tá? Salmo 52 lido, Salmo 56. Salmo 52, ele vai falar assim, perseguidor. Você que está se acusando aí contra mim, que está me injustiçando, isso, aquilo, outro. Mentiroso, saiba que Deus está te vendo. 52. E no 56 ele está dizendo, eu tô com medo, eu tô angustiado, mas eu escolho confiar no Senhor. Davi, ele viveu muitas coisas e com essas coisas que ele viveu, é que a gente pega exemplos práticos para a nossa vida. E a gente entende que Deus, ele é a nossa plena confiança. Amém? A última frase, para vocês anotar. Minhas lágrimas estão guardadas. Meu futuro está nas mãos de Deus. É tudo que nós precisamos fazer nesta manhã. Eu quero te convidar hoje a entregar um medo, uma angústia, um trauma. Não sei o que está passando, mas eu quero mesmo te convidar a entregar esses traumas, esse medo, essa ansiedade, essa angústia diante do Senhor, sabendo que você está sendo sustentado por Ele, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo que está aqui nessa live já conhece Jesus e é salvo? Se crê em Deus, Pai. Café frio. Se você já é salvo, você escreve eu sou salvo. Se você chegou agora, seja bem-vindo por aqui.
nós estamos finalizando o nosso devocional. Lemos hoje o Salmo 52 e o Salmo 56. E eu espero que Deus ele tenha ministrado ao coração de vocês, tá? Confia, não teme, saiba que Ele está cuidando de cada detalhe. Seja da sua empresa que não está indo bem, seja dos seus alunos que estão parando de ir, talvez você dá aula de reforço e os seus alunos não estão indo, talvez no seu trabalho você só sofre perseguição. Mas saiba que Deus ele está cuidando de você, em nome de Jesus, tá? Mão no coração, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos. A 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Pai, eu entrego cada uma das tuas filhas e filhos que aqui estão diante do Senhor. Peço, Pai, para que o Senhor possa orientá-los, que o Senhor possa conduzi-los, que eles aprendam mesmo a entrar nesse lugar de confiar no Senhor sem temer. Porque sabemos, e a sua palavra deu ênfase, o que pode fazer os meros mortais. Eles não podem fazer nada se o Senhor não permitir. Então nos guarda, nos livra dos nossos inimigos, das pessoas que têm nos perseguido. Eu quero entregar diante do Senhor nesta manhã todo o trauma, Pai, toda dor emocional, toda dor que vem perseguindo essa minha irmã e esse meu irmão, que tem tirado eles da presença, que tem feito eles não conseguirem orar. Em nome do Senhor Jesus, entra com a tua provisão nesta manhã. É o que eu te peço, Pai. Dê graça, dê força, dê sustento. Assim como hoje eu acordei cansada, Pai. Talvez tenham outras pessoas que também acordaram cansadas. Revigora as nossas forças. A palavra do Senhor diz que era para irmos até o Senhor, os cansados, os sobrecarregados, e o Senhor traria alívio. Em nome de Jesus, traga alívio para a nossa vida nesta manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a tua face ela possa mesmo brilhar na nossa e que possamos refletir a tua glória em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa te ajudar a vencer os desafios do dia de hoje. Orem por mim, porque eu sei que por aqui os ataques eles não param, tá? Obrigada por vocês serem um comigo. É tão bom chegar aqui e poder fazer o meu devocional com vocês. É isso. Deus abençoe cada um dos seus passos, que Ele guarde vocês, que Ele faça brilhar a luz de você, a luz dele sobre vocês, tá? Um beijo gigante no coração. Até sexta-feira, se Deus quiser, tá? Pessoal, eu acho que a pessoa já saiu, mas toda vez se alguém aparecer aqui pedindo Pix, não façam, tá? Eu amo sua vida também, Lila linda. Não façam Pix, tá bom? Eu venho segunda, quarta e sexta, Silvana. E nós temos um grupo de WhatsApp. Vou deixar o grupo lá nos stories, tá bom? Tem muito tempo que eu não coloco o nosso grupo devocional lá nos stories. Fiquem com Jesus.